Bom dia, povo de Deus, começando mais um dia. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu convido você a pegar um copo com água para que nós venhamos fazer uma oração. Amém? Eu vou esperar um minutinho para que dê tempo você pegar seu copo com água, porque hoje o Senhor me dirigiu diferente, que nós vamos orar. Amém, meus amados irmãos? Tudo nós fazemos na direção do Senhor. Aqui, tudo que eu faço é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que me ordena. E hoje a palavra do Senhor, quando eu estava em oração, o Senhor me deu a direção de pegar um copo de água. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos na mesma fé. Diante de Ti, Senhor Jesus, eu apresento esse copo com água, Pai. Que aqui já não seja mais apenas uma água, mas seja um remédio para que todos aqueles que crê e tomar dessa água seja limpo, seja purificado de toda enfermidade. Em nome de Jesus, Pai. Todo aquele que crê em Ti, Senhor Jesus, receba vitória, receba cura, receba libertação. E assim como essa água, meu Pai, se torna num remédio e um rio de água viva sobre Ti. Em nome de Jesus. Toma dessa água em nome de Jesus e seja curado para a honra e a glória do Senhor. Amém. Vamos tomar nossa água. Bom dia, povo de Deus. Hoje eu estou passando mais um dia aqui para deixar a palavra do Senhor. Hoje a palavra do Senhor se encontra em Salmos, capítulo 118, a partir do versículo 20. Diz assim: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regoziai-vos e alegrai-nos nele. Salva o Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordais e levai até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu em ti louvarei. Tu és o meu Deus e eu em ti exaltarei. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. O Senhor, Ele tem nos falado da pedra da esquina. Essa pedra é Jesus. Jesus representa a pedra que para muitos foi pedra de tropeço, mas Jesus, ele veio para nos dar a vida e ele sempre está conosco. Quando nós cremos no Senhor Jesus, tudo que parece impossível aos nossos olhos, Deus torna real, porque Ele é o dono de todo, Ele é o dono de todas as coisas. Bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Que toda nação seja livre pelo nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Deus está no meio de nós. Ele não nos deixou, não nos abandonou, meus amados irmãos. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. É a promessa do Senhor. Não deixe de orar, não deixe de louvar, não deixe de buscar o Senhor, porque alguém tem se levantado contra a sua vida. Não permita que o inimigo roube suas promessas, porque a promessa do Senhor, meus amados irmãos, que será salvo tu e a tua casa. Que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã com salvação, que tudo que nós precisamos é ser salvo pelo Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele nos levanta do vale da sombra da morte para falar das grandezas dele. Eu estou aqui como a prova viva de que o Senhor tem poder para mudar a história. Enquanto eu já não tinha mais vida nem esperança aos olhos de todos, eu tinha certeza no meu coração que o Senhor podia mudar a minha história, mesmo quando tudo parecia já o fim. Dentro do meu coração haveria ali uma certeza de que eu voltaria para contar
e louvar ao Senhor. Ele é muito bom, meus amados irmãos. Quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele transforma nossas vidas. Não importa qual seja o tamanho da sua dor, qual seja o tamanho da sua dificuldade, qual seja o problema que você esteja passando, confia no Senhor, porque Ele tudo fará. Todas as coisas são feitas por Ele, tudo que há nele é bom. Deus é perfeito, meus amados irmãos. Deus é grande, Deus é soberano. Para Deus não há impossível. E tudo que Ele fala na palavra dele, Ele cumpre. Ele é a pedra da esquina, foi rejeitado por muitos, mas muitos o aceitaram. E todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Senhor é vida, e ela fala sobre esse versículo dessa pedra. Ele é a pedra que muitos rejeitaram, mas muitos também aceitaram. Ele está às portas todos os dias para nos abençoar. E muitas das vezes passa despercebido quando nós estamos muito ansiosos, preocupados com muitas coisas. Mas o Senhor diz nessa manhã para que nós venhamos deixar todas as preocupações e confiar somente nele. Tudo está no controle dele. Ele não perdeu o controle, meus amados irmãos. Tudo que ele fala é verdade. Aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não perece. Aquele que crê não se apresse, porque mesmo que nós estejamos passando por uma dificuldade, não se apresse, deixa que o Senhor faz por nós, deixa que o Senhor faz por aquele que crê nele. O Senhor é Deus de justiça, meus amados irmãos. Tudo que o Senhor falou na palavra dele se cumpriu. E enquanto nós estamos ansiosos, com tantas coisas para resolver, o Senhor não pode trabalhar, mas quando nós deixamos o Senhor trabalhar da maneira dele, tudo se faz. Tudo se fez novo quando o Senhor Deus nos deu a ordem. O Senhor Deus nos disse: levanta-te e anda. Aquele coxo levantou. Quando o cego estava à beira do caminho cego, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar. E Jesus fez com que aquele cego enxergasse e seguisse a Jesus. É necessário, meus irmãos, nós passarmos por alguma situação para que o Senhor se apresente no dia da nossa angústia. Quantas às vezes nós estamos tão angustiados e nós não vemos as bondades do Senhor. Enquanto nós estamos ali sendo provados por Deus, é porque o Senhor tem aprovação para nos fazer. Ele aprova aquele que passa pela prova dando glória. Ele aprova aquele que passa no vale da sombra da morte dando glória. Não deixe de dar glórias ao Senhor, porque o Senhor, ele trabalha por mim e por você. E o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Para onde irei eu de ti, Senhor? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se as trevas me cobrir, o Senhor é a luz que me ilumina. Então creia na palavra do Senhor, porque ela é verdadeira. E em todos os lugares em que eu pesquisei nessa palavra da pedra, o Senhor tem falado conosco. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que se assentei em Sião uma pedra já provada e preciosa. Nós somos preciosos aos olhos do Senhor, meus amados irmãos. Então confie no Senhor, porque tudo que parece impossível, ele vai chegar com vitória, ele vai chegar com graça, com cura, com libertação. Não importa qual seja o seu problema, se ele tem poder para curar. Se é um câncer, se é um problema na junta, se é um problema no sangue, se é um problema na cabeça, tudo que está, ele pode curar. Basta tão somente crer, que você crê no Senhor Jesus, ele faz coisas maravilhosas. Não importa qual seja a palavra do médico, creia na palavra do médico, dos médicos, que é Jesus. Ele tem cura para você nessa manhã. Creia na palavra que sai da boca da serva do Senhor, porque eu estou aqui fazendo o ID de Jesus, não porque eu escolhi, mas que ele me escolheu. Muitos dizem: eu aceitei Jesus. Meus amados irmãos, nós não aceitamos. É Jesus que nos aceita, porque quando nós estamos lançados na lama, do lamaçal do pecado, o Senhor nos limpa e nos lava com as suas águas cristalinas. Ele nos purifica de toda imundícia, de todo pecado, e nos lava com a água viva
A água viva é Jesus. Por isso, creia na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. O Senhor Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Enquanto muitos estão confiando em carros, em cavalo, em a força do seu braço, Deus desconfia no Senhor, porque Ele tudo fará. E nem te aceite, não, nem temas e nem te assuste com tudo que está acontecendo, porque o Senhor Deus não falha. Ele chega no de repente, Ele muda a história. Então, meus amados irmãos, o recado de Deus para você e para mim nessa manhã é: confie no Senhor e se fique nos pés do Senhor Jesus, porque Ele é a pedra da esquina que veio para nos livrar. Ele é a pedra, Jesus é a pedra edificada, pura, para nos libertar de todo mal. Todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos vem. Assim como quando Davi apareceu lá naquele arraial, Jesus se fez... Davi, ele foi ali apenas levar comida para aqueles irmãos que estavam ali no exército. Davi não fazia parte do exército, do soldado deles, mas Davi fazia parte dos céus. E quando ele diz: eu vou em ti, em nome de Jesus, aquele gigante caiu por terra. Então, em nome do Senhor Jesus, creia na palavra do Senhor, porque Ele vai fazer acontecer. Esses dias Jesus tem falado muito sobre a pedra. Esses dias Jesus tem falado comigo através das palavras dele. Aqui em Filipenses capítulo 4, o versículo também é o 4, ele diz para nós nessa manhã: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Seja a vossa equidade notória em todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor não está distante de nós não, meus amados irmãos. O Senhor está perto. Creia tão somente que Jesus está olhando para mim e para você, esperando que nós clame, porque Ele diz: clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jesus está perto de nós, meus amados irmãos. Creia tão somente, porque a palavra dele não é muito... Não é homem para quem mente nem para quem se arrependa. Aqui ele continua dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, nós teremos que ter, nossa única preocupação é estar perto do Senhor, é estar fazendo a vontade dEle, é glorificando o nome do Senhor, é falando das grandezas dEle, meus amados irmãos. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos selados pelo Espírito Santo, porque Deus, Ele tem pressa em nos salvar. Deus, Ele tem pressa em fazer a obra se concluir na minha e na tua vida. Então, creia nessa manhã. Jesus está voltando e Ele tem pressa da salvação para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos familiares. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, esse será salvo tu e a tua casa. Então permaneça em oração, permaneça firme, permaneça crendo que o Senhor Jesus, Ele tem algo bom para mim e para você. Amém, meus amados irmãos? Que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de vitória, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, em nome de Jesus.